Continuando aqui a próxima parte. Mas o mouro, instruído nos enganos que o malévolo Baco lhe ensinara, de morte ou cativeiro novos danos, antes que a Índia chegue lhe prepara, dando razão dos portos indianos, também tudo o que pede lhe declara, que, havendo por verdade o que dizia, de nada a forte gente se temia. Então aqui voltando na ideia de que o piloto falso ele precisa criar uma certa fidelidade com os portugueses. Então, instruído nos enganos que Baco lhe ensinara por influência de Baco, de morte ou cativeiro novos danos, antes que a Índia chegue e lhe prepara. Então, antes de eles chegarem na Índia, ele já quer que o plano já tenha sido realizado até o fim. O plano de destruir os portugueses. Mas para isso dar certo, ele dá razão dos portos indianos, fala como é que é a Índia e tal. E tudo que pede, ele declara. Tudo que o Vasco pede, o piloto declara. E aqui é o que eu falei, havendo por verdade o que dizia, de nada a forte gente se temia. A fidelidade. Próxima estrofe. E diz-lhe mais, com o falso pensamento com que Sinon os frígios enganou, que perto está uma ilha cujo assento o povo antigo cristão sempre habitou. O capitão, que a tudo estava atento, tanto com estas novas se alegrou, que com dádivas grandes lhe rogava que o leve à terra onde esta gente estava. Então continua aqui, e aqui ele faz ele compara o piloto falso com o Sinon. O que é o Sinon? O Sinon foi quem deixou entrar o cavalo de Troia em Troia e fez os troianos perderem para os gregos. Então ele já compara Portugal com Troia, que uma vez antes, na Eneida, foi comparado Troia com Roma. Então ele já faz esse paralelo. Então, o mesmo pensamento que Sinon os frígios enganou, perto está uma ilha, cujo assento o povo antigo sempre habitou. Então, perto tem uma ilha que sempre foi habitada por cristãos. O capitão, que a tudo estava atento, tanto com estas novas se alegrou. Você vê que ele foi falando a verdade aqui, para já plantar a fidelidade, para poder, na sequência, plantar o erro, que é esse daqui, que é a mentira. O povo antigo cristão sempre habitou. Então ele não pode mentir tudo. Ele junta a mentira com algumas verdades para conseguir enganar. Basicamente, todo engano é assim, né? Você não consegue enganar uma pessoa contando só mentira, porque fica muito escancarado. Você precisa misturar mentira com verdade. E no final das contas ele mistura mentira com verdade nos pontos cruciais, que é onde vai levar, se o plano dele der certo, os portugueses para a morte. O capitão, que a tudo estava atento, tanto com estas novas se alegrou, que com dádivas grandes lhe rogava que o leve. Então Vasco se alegrou e falou: vamos lá, vamos ver essa ilha. O mesmo falso mouro determina que o seguro cristão lhe manda e pede, que a ilha é possuída da maligna gente que segue o torpe Mahamed. Aqui o engano e morte lhe imagina, porque em poder e forças muito excede a Moçambique esta ilha, que se chama Quiloa, muito conhecida pela fama. Essa é a ilha que eles estão indo, né? Ainda não chegaram. Quiloa. Quiloa é essa ilha, se escreve assim. Kiwa Kiziwani. Então, retomando, ele saiu de Moçambique. Na ilha de Moçambique. Ele saiu daqui, retomando toda a viagem. Portugal, passou por aqui, chegou aqui. Que teve aquela história de todos os últimos versos, que eles brigaram com o povo de Moçambique. Moçambique deu piloto. Aí o piloto foi explicando as ilhas, explicando como é que era o continente, os portos da Índia, tudo bem. E aí agora eles estão falando, nessa ilha eu acho que é legal vocês darem uma parada porque vão ter vários cristãos. É interessante vocês darem uma parada porque vão ter vários cristãos. Isso é o Mouro falando, o piloto Mouro falando.
pra eles irem pra essa ilha. Então vai ser tipo assim a viagem deles. Seguindo o mouse aqui. E aí eles vão querer ir pra cá. Mas ele, como a gente já sabe, ele vai estar mentindo, porque a ilha é possuída da maligna agente que segue o torpe Mahamed. Aqui o engano e morte ele imagina. Porque tem poder e forças muito excede a Moçambique. Então em Killua, ele acha que agora a gente vai ganhar deles, porque em Killua tem mais gente, tem mais poder e força. Próxima estrofe. Para lá se inclinava a lei da frota, mas a deusa em Cíteres celebrada, vendo como deixava certa rota por ir buscar a morte não cuidada, não consente que em terra tão remota se perca a gente dela tanto amada, e com ventos contrários a desvia, donde o piloto falso a leve guia. Então a frota feliz, acreditando na história do Moro, se direcionava para essa ilha, onde eles iam encontrar a morte. Mas a deusa em Cíteres celebrada, que é Vênus, a protetora dos portugueses e dos romanos, e dos troianos também, celebrada, vendo como deixava a certa rota por ir buscar a morte não cuidada porque eles não sabiam, eles realmente acreditavam que o Moro estava falando a verdade. Não consente que em terra tão remota se perca a gente dela tanto amada, a gente de Vênus, e com ventos contrários a desvia, de onde o piloto falso a leve guia. Então eles não conseguem chegar em Killua, o vento desvia eles. Mas o malvado Mouro, não podendo tal determinação levar avante, outra maldade iníqua cometendo, ainda em seu propósito constante, lhe diz que, pois as águas discorrendo os levaram por força por diante, que outra ilha tem perto, cuja gente eram cristãos com mouros juntamente. Então ele já não pode enganar, porque o plano deu errado, o vento mudou a direção e fez eles não conseguirem chegar em Killua. Então outra maldade injusta, que é iníqua, não é inica. Se você for escrever um texto, você tem que escrever um QA, que não um C. Enfim, outra maldade iníqua cometendo, outra maldade injusta, ainda em seu propósito constante, lhe diz que, pois as águas discorrendo, os levaram por força por diante, tá? Que outra ilha tem perto, cuja gente eram mouros com cristãos juntamente. Então ele fala, tá, esquece aquela ilha, vou te levar para outra que tem os dois, tem mouros e cristãos. É isso que ele diz. Próxima estrofe. Também nestas palavras lhe mentia, como por regimento enfim levava, que aqui gente de Cristo não havia, mas aqui a Mohamed celebrava. O capitão, que em tudo o mouro cria, virando as velas, a ilha demandava. Mas, não querendo a deusa guardadora, não entra pela barra e surge fora. Então ele mentia também nisso. Não tinham cristãos e mouros, tinham só mouros na ilha. O capitão, que em tudo Moro cria, virando as velas, a ilha demandava. Então ele muda a direção para ir para essa ilha, encontrar os cristãos. Mas não querendo a deusa guardadora, não entra pela barra e surge fora. Então ele não entra no porto, ele não aporta na ilha. Ele para o barco na água ainda. Então, por exemplo, se dá um problema, ele consegue sair rápido, ele não está aportado. Surgir é baixar a âncora. Significa baixar a âncora. Estava ele à terra tão chegada que um estreito pequeno a dividia, uma cidade nela situada, que na fronte do mar aparecia, de nobres edifícios fabricada, como por fora ao longe descobria, regida por um rei de antiga idade, Mombasa é o nome da ilha e da cidade. Então é aqui, ó. É aqui que eles estão. Eles foram daqui, deram uma passada aqui, mas não conseguiram chegar em Killua. Então o Moro, o piloto, falou pro Vasco da Gama, então vamos para Mombasa. Então eles estão chegando aqui. Eles não conseguem parar na barra. Então eles não conseguem entrar aqui, ó. Então eles surgem fora, eles ficam aqui parados.
Então, o Estreito Pequeno dividia, aqui ele está dando umas especificações geográficas, porque é muito interessante porque ele consegue fazer especificações bem precisas, porque a ilha e a terra estão chegada que o Estreito Pequeno dividia. É muito preciso isso daqui. E por que ele conseguia fazer isso? Porque ele viu a cidade, ele navegou por essas regiões. O Vasco da Gama e o Luís de Camões, os dois navegaram por essas regiões. E o Luís de Camões também, por isso que ele consegue dar uma descrição geográfica muito precisa. Então, uma cidade nela situada na ilha de Mombaça, que na fronte do mar aparecia, de nobres edifícios fabricada, como por fora ao longe descobri. Então, é uma ilha bem estruturada, assim, era diferente de Moçambique, tinha edifícios, tinham construções bem estruturadas. Regida por um rei de antiguidade, um rei velho. Mombaça é o nome da ilha e da cidade, pois bem, próxima estrofe. E sendo a ela o capitão chegado, estranhamente ledo, porque espera de poder ver o povo batizado. Como o falso piloto lhe dissera, eis vem batéis da terra com recado do rei, que já sabia a gente que era, que Baco muito de antes o avisara, na forma d'outro mouro que tomara. Então Vasco quer ver o povo batizado, porque ele não esperava encontrar cristãos tão longe da Europa. Então ele está animado, ele quer, quero conhecer essa gente. Como o falso piloto lhe dissera. Então ele parou fora, daí ele não entrou na barra. Vem batéis da terra com recado. Então vem canoas, com recado do rei que já sabia a gente que era. Ele já sabia que eles estavam vindo porque Baco muito antes o avisara, na forma do outro mouro que tomara. Então Baco fez a mesma coisa que ele fez em Moçambique. Ele desceu na forma de um mouro e avisou o rei que os portugueses estavam vindo. O recado que trazem é de amigos, mas debaixo o veneno vem coberto, que os pensamentos eram de inimigos. Segundo foi o engano descoberto. Ó grandes e gravíssimos perigos, ó caminho de vida nunca certo, que aonde a gente põe sua esperança, tem a vida tão pouca segurança. Então é a mesma coisa, eles querem enganar eles de novo, porque o recado que trazem é de amigos, mas debaixo do veneno vem coberto que os pensamentos eram de inimigos. Segundo foi o engano descoberto aqui, de certa forma muda de novo o plano da narrativa, mas não vai para os deuses, vai para Camões falando para quem está lendo. Segundo foi o engano descoberto. Agora vocês viram o segundo engano. Primeiro foi em Moçambique, agora o engano de Mombaça. Vocês estão vendo o segundo engano, porque só a gente sabe das intenções perversas por parte dos mouros. Pro Vasco da Gama tá tudo certo. Dessa vez eles se arrependeram de ter sacaneado eles e agora eles estão vindo na amizade mesmo. Mas só a gente sabe que isso é um engano, é um outro engano que eles querem provocar. E aqui é Camões falando: ó grandes e gravíssimos perigos, ó caminho da vida nunca certo, que aonde a gente põe sua esperança tem a vida tão pouca segurança. E aqui é uma das coisas mais tristes e ao mesmo tempo mais bonitas que eu já li em português até hoje. No mar tanta tormenta e tanto dano, tantas vezes a morte apercebida, na terra tanta guerra, tanto engano, tanta necessidade aborrecida. Onde pode acolher-se um fraco humano, onde terá segura a curta vida, que não se arme e se indigne o céu sereno contra um bicho da terra tão pequeno? Aqui a história para, porque é o final do canto 1. Essa é a última estrofe do canto 1. E aqui é um comentário do próprio Camões falando que no mar tanta tormenta e tanto dano, tantas vezes a morte armada, a morte preparada para te alcançar, e na terra tanta guerra, tanto engano, tanta necessidade aborrecida, tantas privações.
onde pode acolher-se um fraco humano, onde terá segura curta vida, que não se arme, não se indigne o céu sereno contra um bicho da terra tão pequeno. Céu sereno está no sentido cristão aqui, céu com C maiúsculo. Então que a providência divina, serena, do nosso ponto de vista, não se arme e não se indigne. Porque o céu é sereno, mas no nosso ponto de vista ele se arma e se indigna contra nós. Então, onde terá segura curta vida, onde não se arme e se indigne o céu sereno contra um bicho da terra tão pequeno, onde pode acolher-se um fraco humano? É essa a ideia. E assim acaba o canto 1 de Os Lusíadas, escrito por Luís de Camões.